Currículo Paulista, Ensino Fundamental. Ao longo da história da educação brasileira, o ensino fundamental passou por transformações em sua estrutura e organização. A primeira LDB, promulgada em 1961, estabeleceu diretrizes para o denominado ensino primário, com obrigatoriedade a partir dos 7 anos de idade e duração mínima de 4 anos, podendo ser ampliada para até 6 anos. Nessa legislação, são definidos como objetivos do ensino primário o desenvolvimento do raciocínio e das atividades de expressão e a integração das crianças ao meio físico e social. Com a LDB de 71, altera-se a denominação ensino primário para ensino de primeiro grau, agora com os seguintes objetivos: a formação da criança ou adolescente, com foco na qualificação para o trabalho e a formação para o exercício da cidadania. A duração prevista passa a ser de 8 anos, mantida a idade mínima de 7 anos para o ingresso no ensino de primeiro grau. Na LDB de 96, a duração mínima do ensino fundamental, obrigatório e gratuito na escola pública, passa a ser de 8 anos. Portanto, a educação é considerada como direito de todo cidadão, objetivando o desenvolvimento e a formação para a cidadania, incluindo a qualificação para o mundo do trabalho. O Plano Nacional de Educação, Lei 10.172, estabelece em uma de suas metas para o período de 2001 até 2010 a ampliação do ensino fundamental para 9 anos, mantendo a sua obrigatoriedade. Em 2005, a Lei nº 11.114 estabelece a obrigatoriedade da matrícula das crianças de 6 anos no ensino fundamental, mantendo a duração de 8 anos. Em junho de 2005, o Conselho Nacional de Educação homologou o Parecer 6 de 2005, ampliando o ensino fundamental obrigatório para 9 anos, a partir dos 6 anos de idade, em um processo gradativo de implementação até 2010. Essa ampliação suscitou discussões sobre a natureza do primeiro ano do ensino fundamental, culminando na elaboração de documentos orientadores por parte do Conselho Nacional de Educação e do Ministério da Educação. Define-se a especificidade desse primeiro ano. Não se trata de educação infantil e nem tampouco da primeira série do ensino fundamental de 8 anos. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos ressalta que o ensino fundamental é um direito de todo cidadão com vistas à sua formação e que aos 6 anos todas as crianças já podem usufruir desse direito. Consideram também a necessidade de investir em um ambiente educativo com foco na alfabetização e no letramento, na aquisição de conhecimentos de outras áreas e no desenvolvimento de diversas formas de expressão. Com 9 anos de duração, essa é a etapa mais longa da educação básica, atendendo estudantes entre 6 e 14 anos, que ao longo desse período experimentam mudanças relacionadas a aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais, emocionais, entre outros. Essas mudanças impõem desafios à elaboração de currículos para essa etapa da escolarização, que favoreçam a superação das rupturas,
as quais ocorrem entre as etapas da educação básica e entre as duas etapas do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Nos fundamentos, Nos fundamentos pedagógicos da BNCC, um aspecto fundamental está posto nas competências gerais, entendida como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver as demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Ao tratar do desenvolvimento dessas competências, é importante a clareza em relação às competências cognitivas, como interpretar, refletir, raciocinar, ligados aos objetivos de aprendizagem e às competências socioemocionais, voltadas à maneira de como o estudante se relaciona consigo mesmo, com o outro e com o entorno, competência que o indivíduo tem para lidar com as próprias emoções. Anos iniciais. Nos anos iniciais, as crianças vivenciam mudanças importantes em seu processo de desenvolvimento, que repercutem em suas relações consigo mesmas, com os outros e com o mundo. A maior desenvoltura e a maior autonomia nos movimentos e deslocamentos ampliam suas interações com o espaço. A relação com múltiplas linguagens, incluindo os usos sociais da escrita e da matemática, permite a participação no mundo letrado e a construção de novas aprendizagens na escola e para além dela. A afirmação de sua identidade em relação ao coletivo no qual se inserem resulta em formas mais ativas de se relacionarem com esse coletivo e com as normas que regem as relações entre as pessoas dentro e fora da escola, pelo reconhecimento de suas potencialidades e pelo acolhimento e a valorização das diferenças. Ampliam também as experiências para o desenvolvimento da oralidade e dos processos de percepção, compreensão e representação, fundamentais para a aquisição do sistema de escrita alfabética e dos signos matemáticos, dos registros artísticos, midiáticos e científicos, bem como as formas de representação do tempo e espaço. As experiências das crianças em seu contexto familiar, social e cultural, suas memórias, seu pertencimento a um grupo e sua interação com as mais diversas tecnologias de informação e comunicação são fontes que estimulam sua curiosidade e a formulação de perguntas. O estímulo ao pensamento criativo, lógico e crítico, por meio da construção e do fortalecimento da capacidade de fazer perguntas e de avaliar respostas, de argumentar, de interagir com diversas produções culturais, de fazer uso de tecnologias de informação e comunicação, possibilita aos estudantes ampliar sua compreensão de si mesmos, do mundo natural e social, das relações dos seres humanos entre si e com a natureza. As características dessa faixa etária demandam um trabalho no ambiente escolar que se organize em torno dos interesses manifestos pelas crianças, de suas vivências mais imediatas, para que, com base nessas vivências, elas possam progressivamente ampliar essa compreensão, o que se dá pela mobilização de operações cognitivas cada vez mais complexas e pela sensibilidade para aprender o mundo, expressar-se sobre ele e nele atuar. Nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir
amplas oportunidades para que os estudantes se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramentos. Como aponta o parecer CNE-CB número 11, os conteúdos dos diversos componentes curriculares, ao descortinarem às crianças o conhecimento do mundo por meio de novos olhares, lhes oferecem oportunidades de exercitar a leitura e a escrita de um modo mais significativo. No estágio do desenvolvimento cognitivo, compreendido dos 6 aos 12 anos, a criança passa a desenvolver conceitos mais elaborados em relação a ela mesma, apresentando maior controle emocional. É nessa fase que os conflitos aparecem e a escola tem fundamental importância para que a criança passe a ampliar esse controle e as interações sociais, construindo sua identidade socialmente, aprendendo a avaliar e a fazer escolhas para a sua vida. Dessa forma, amplia-se a autonomia intelectual, compreensão das normas e interesses pela vida social, promovendo a interação com sistemas mais amplos. Nesse estágio, há também uma expectativa em relação à produtividade do estudante em contraponto com o sentimento de inferioridade, e o não cuidado para esses comportamentos abre espaço para a baixa estima. Dessa forma, um currículo voltado para o desenvolvimento das competências socioemocionais pode promover atividades que oportunizem aos estudantes lidar com esses sentimentos e, assim, desenvolver as habilidades com a resiliência e a empatia. É necessário ainda estimular a curiosidade por meio da interação social, cultural e familiar, das vivências do pertencimento a um grupo, bem como a interação com as tecnologias de informação e comunicação. Esses estímulos contribuem para aguçar o pensamento criativo, lógico e crítico, mediante a capacidade de fazer perguntas e avaliar as respostas, argumentar, interagir com as produções culturais, possibilitando aos estudantes a compreensão de si mesmo, do mundo social e natural, das relações humanas e com a natureza. Considerando que a aprendizagem compreende processos de mudança e transformação, todas as competências a ser desenvolvidas envolvem sentimentos e ações que se projetam na realidade social, consolidando a aprendizagem como um ato de aprender e continuar aprendendo. À luz desse olhar para as competências, é que o currículo paulista contempla a formação integral do estudante na sua trajetória de escolarização, desde a educação infantil até o 9º ano do ensino fundamental. É imprescindível que a escola assegure aos estudantes um percurso contínuo de aprendizagens entre os anos iniciais e os anos finais do ensino fundamental, a fim de promover maior articulação entre elas, evitando rupturas no processo de aprendizagem. Anos finais. Conforme a BNCC, nos anos finais, os estudantes se deparam com desafios de maior complexidade, sobretudo devido à necessidade de se apropriarem das diferenças lógicas de organização dos conhecimentos, relacionando as áreas de conhecimento.
Portanto, é necessário, nos vários componentes curriculares, retomar, ampliar e ressignificar as aprendizagens do ensino fundamental, anos iniciais, no contexto das diferentes áreas, visando o aprofundamento e ampliação do repertório dos estudantes, fortalecendo sua autonomia e sua atuação crítica na sociedade. Os estudantes dessa fase inserem-se em uma faixa etária que corresponde à transição entre a infância e a adolescência, marcada por intensas mudanças decorrentes de transformações biológicas, psicológicas, sociais e emocionais. Nesse período de vida, como bem aponta o parecer CNE número 11 de 2010, aplicam-se os vínculos sociais e os laços afetivos, as possibilidades intelectuais e a capacidade de raciocínios mais abstratos. Os estudantes tornam-se mais capazes de ver e avaliar os fatos pelo ponto de vista do outro, exercendo a capacidade de descentração, importante na construção da autonomia e na aquisição de valores morais e éticos. As mudanças próprias dessa fase da vida implicam a compreensão do adolescente como sujeito em desenvolvimento, com singularidades e formações identitárias e culturais próprias, que demandam práticas escolares diferenciadas, capazes de contemplar suas necessidades e diferentes modos de inserção social. Conforme reconhece as DCN, é frequente nessa etapa observar forte adesão aos padrões de comportamento dos jovens da mesma idade, o que é evidenciado pela forma de se vestir e também pela linguagem utilizada por eles. Isso requer dos educadores maior disposição para entender e dialogar com as formas próprias de expressão das culturas juvenis, cujos traços são mais visíveis, sobretudo, nas áreas urbanas mais densamente povoadas. Nos anos finais do ensino fundamental, os estudantes precisam lidar com mudanças, como a quantidade de professores que ministram as aulas, a interação com diferentes professores especialistas em períodos curtos, a adaptação aos níveis de exigência distintos de cada professor, bem como a organização e didática das aulas, entre outras. Considerando todas essas mudanças, há que se ter o cuidado para que o processo de aprendizagem não seja fragilizado na transição dos anos iniciais para os finais, o que poderia culminar em obstáculos que comprometam a aprendizagem dos estudantes. Assim sendo, é necessário que os professores estabeleçam uma relação sensível e compromissada com os estudantes, a fim de construir um ambiente de confiança e respeito, em que as aulas representem oportunidades de desenvolver conhecimentos, valores e atitudes. Para tanto, é necessário mediar conflitos, ter abertura para uma escuta ativa, estimular o protagonismo e a autoria, para que os estudantes se percebam como co-criadores de suas aprendizagens e reconheçam potencialidades e desafios na sua formação. Quando isso acontece, os professores conseguem identificar aqueles estudantes que enfrentam eventuais dificuldades, aproximando-se deles para entender o que se passa e apoiá-los na superação dessas dificuldades. Na prática, esses professores estão exercendo um importante papel de tutoria, contribuindo para que cada escola se constitua como um ambiente de aprendizagem e de formação integral. Nesse contexto, é central a organização da escola para acolher, respeitar as singularidades dos estudantes. Conforme as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, em seu artigo 20, é princípio orientador de toda ação educativa o respeito aos educandos e a seus tempos mentais, socioemocionais, culturais
e identitários, sendo de responsabilidade dos sistemas a criação de condições para que crianças, adolescentes, jovens e adultos, com sua diversidade, tenham a oportunidade de receber a formação que corresponda à idade própria de seu percurso escolar. Nessa perspectiva, para dar continuidade à formação desses estudantes, é importante realizar ajustes nas novas rotinas de tempo, de espaços, de demandas e exigências presentes nos diversos componentes curriculares e na ação dos professores, o que pode favorecer o processo de transição e de acompanhamento dos estudantes em sua trajetória escolar. Nessa fase, os estudantes desenvolvem conceitos mais elaborados, conseguem organizar e sistematizar situações e relacionar aspectos diferentes da realidade, mas ainda precisam se referenciar no mundo concreto para realizar abstrações e imaginar situações nunca vivenciadas por eles, desenvolvem maior autonomia intelectual, compreendem normas e se interessam pela vida social. Torna-se então importante promover as discussões sobre a adolescência, entendida como uma fase de transição, bem como repensar a função da escola no processo de formação integral dos estudantes, um espaço de socialização, de formação de cidadãos e de produção de conhecimento. Nesse sentido, também é importante fortalecer a autonomia desses adolescentes, oferecendo-lhes condições e ferramentas para acessar e interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes de informação. É desejável investir no desenvolvimento de projetos que tratem dos interesses dos estudantes, abrindo-se oportunidades para que possam debater, argumentar e realizar escolhas, pensando inclusive no futuro. Essa abordagem, realizada à luz da perspectiva de resolução de problemas relativos a temas da atualidade e da realidade em que o estudante está inserido, deve promover o seu protagonismo. Há que se considerar ainda que a cultura digital tem promovido mudanças sociais significativas nas sociedades contemporâneas, em decorrência do avanço e da multiplicação das tecnologias de informação e comunicação e do crescente acesso a elas pela maior disponibilidade de computadores, telefones celulares, tablets e afins. Os estudantes estão dinamicamente inseridos nessa cultura, não somente como consumidores. Os jovens têm se engajado cada vez mais como protagonista da cultura digital, envolvendo-se diretamente em novas formas de interação multimediática e multimodal e de atuação social em rede, que se realizam de modo cada vez mais ágil. Por sua vez, essa cultura também apresenta forte apelo emocional e induz ao imediatismo de respostas e à efemeridade das informações, privilegiando análises superficiais e o uso de imagens e formas de expressão mais sintéticas, diferente dos modos de fazer e argumentar característicos da vida escolar. Esse quadro impõe à escola desafios ao cumprimento do seu papel em relação à formação das novas gerações. É importante que a instituição escolar preserve seu compromisso de estimular a reflexão e a análise aprofundada e contribua para o desenvolvimento no estudante de uma atitude crítica em relação ao conteúdo e à multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais. Contudo, é imprescindível que a escola compreenda e incorpore mais as novas linguagens e seus modos de funcionamento, desvendando possibilidades de comunicação e também de manipulação, e que eduque para usos mais democráticos das tecnologias e para uma participação mais consciente na cultura digital.
Ao aproveitar o potencial de comunicação no universo digital, a escola pode instituir novos modos de promover a aprendizagem, a interação e o compartilhamento de significados entre professores e estudantes. Esse processo de formação exige a articulação entre as competências cognitivas e as socioemocionais, para que, ao final dessa etapa, os estudantes possam ser protagonistas do seu conhecimento e suas escolhas estejam em acordo com seu projeto de vida, com seu processo contínuo de desenvolvimento pessoal e social e para dar continuidade aos seus estudos no ensino médio.